sempre fui uma pessoa que me cobrava muito, sabe? Cobrava sobre trabalho, estudo, tudo que você faz, você não faz mais que obrigação. Então eu tenho muita dificuldade de ver as coisas boas que eu faço ou ver a minha evolução. E eu lembro que logo que eu me mudei da casa dos meus pais, né, que eu fui morar sozinha, eu tava me cobrando muito. Eu fiquei, cara, eu preciso provar que eu dou conta, eu preciso provar que eu sou foda. E eu me cobrava cada vez mais pra fazer mais trabalhos, pra ser melhor no meu trabalho, fazer mais coisas. Então eu achava que o dia tinha poucas horas porque eu precisava fazer muita coisa. E um belo dia eu estava na casa dos meus pais e eu tava assim, numa semana pensando muito sobre isso, né? Me cobrando bastante por ter feito pouco, porque eu podia ter feito mais. E tinha uma criança em específico lá, de uns 7, 8 anos, e ela chegou pra mim, de repente assim, e ela falou: quando eu crescer, eu quero ser igual você. Aquilo na hora eu fiquei pensando assim, mana, tanta gente pra você se comparar, você vai se comparar comigo, minha querida. Tem tanta gente incrível nesse mundo. E eu realmente fiquei assim, tipo, como assim? Por quê? Por que você veio e falou isso do nada? E ela simplesmente, tranquilíssima na dela, ela falou: você não precisa ir pra escola, você não precisa mais estudar. Você tem a sua casa, você não mora com os seus pais, você tem o seu dinheiro porque você trabalha e você paga as suas coisas e você compra coisas pra você com o seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser. E aí um adendo que ela falou: e além do mais, você é muito bonita, então eu quero ser igual a você. Nesse momento, eu realmente parei pra refletir e fiquei, cara, parecia que eu tava vendo a minha criança, eu versão criança, falando exatamente isso pra mim. Foi um momento em que eu parei e pensei, cara, é exatamente isso que eu queria quando eu era criança. Não ser obrigada a ir pra escola, não ser obrigada a estudar, não ser obrigada a ter que fazer as coisas, porque eu morava com os meus pais e meus pais me mandavam fazer coisas que eu não queria. Fazer meu próprio horário de se eu vou sair de casa, se eu vou ficar em casa, se eu quero assistir, o que eu quero comer. E aí eu fiquei pensando, cara, a minha criança deve estar muito feliz com isso, com essa sensação de pensar assim, caraca, a gente tem uma casa, a gente faz o que a gente quer, a gente é muito foda. Eu vendo isso na visão dessa criança, eu fiquei, realmente, isso é uma coisa que quando você é criança, você acha que tudo é muito fácil, né? E aí a gente acaba crescendo e vendo que não é. Só que eu acho que muitas vezes a gente sufoca tanto a nossa criança que a gente vê tudo como se fosse muito difícil, ou tudo como se fosse um peso, ou só não percebe as coisas incríveis que estão acontecendo ao nosso redor. Quando a gente é criança, qualquer coisinha faz a gente feliz. Poder assistir TV, assistir um desenho, comer a comida que a gente gosta, comprar um doce. E quando a gente cresce, tudo isso vai virando culpa. Eu como tal coisa, meu Deus, por que eu comi isso? Por que eu gastei dinheiro com isso? Ou por que eu não comi uma coisa mais saudável? Se eu vou pra algum lugar, a gente fica se policiando pra ser de um jeito, pra agir de um jeito, porque a gente se culpa o tempo todo. E eu fui percebendo que a minha criancinha estava sufocada dentro de mim, que eu não estava dando pra ela o mérito que ela merecia, que eu não estava me deixando aproveitar tudo que a gente conquistou. Cara, quando eu era criança, é lógico que tinham sonhos muito específicos, como ser atriz, ser cantora, tudo coisas muito gigantescas, né? Mas, tirando essas partes, eu vejo que eu conquistei tudo que eu idealizava quando criança, sabe? Consegui alcançar coisas que realmente a minha criança estaria muito orgulhosa, está muito orgulhosa. E a gente acaba sufocando tanto a nossa criancinha, o nosso eu pequenininho de dentro da gente, que a gente não dá conta, que a gente acostuma tanto com as coisas que não percebe quão bonitas elas são, que a gente não percebe como essas coisas nos fazem feliz. E aí a gente fica preso, sabe? Sufocando essa criança, e quando ela quer sair, porque as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão me achar esquisito, vão me achar estranho. E todas as vezes que a minha criancinha queria comemorar alguma conquista, alguma coisa que a gente tinha alcançado, eu falava, não, agora não é hora de comemorar, a gente tem outra coisa pra conquistar. A gente conquistou isso, mas a gente tem mais coisas pra conquistar, a gente precisa fazer mais, isso aqui é pouco, a gente tem que conquistar o mundo, e isso aqui ainda não é o mundo. E eu percebi que todas as vezes que a minha versão criança, pequena, queria comemorar alguma coisa, queria ficar feliz, eu não deixava. Eu comecei a sufocar ela de uma forma que,
se ela aparecesse em algum momento, eu achava que não devia acontecer, que eu era imatura por estar comemorando, por estar vivendo, achando que já estava bom, sabe? Se conformando com uma coisa. E cara, uma criança, quando ela não é reprimida, quando ela não é sufocada, ela simplesmente é. Senta de um jeito confortável, ela se expressa, ela ri alto, ela chora, ela faz birra, faz beiço. Todo sentimento que uma criança tem, ela geralmente, sabe, joga assim o que ela tá sentindo ali no momento e ela não reprime pra ela. Ela simplesmente solta. E aquilo faz com que ela saiba liberar essas tensões, essas emoções do corpo. Só que a gente é ensinado desde pequeno, né, que a gente tem que ser educado, que a gente não pode chorar na frente dos outros, não pode fazer birra, não pode ficar bravo. Ai, se é pra rir, tem que rir baixo, tem que ser educado, não pode atrapalhar as pessoas. E a gente vai sendo reprimido, e aí a gente cresce, e em vez da gente libertar essa criancinha aprisionada, a gente faz o quê? Continua mantendo os mesmos padrões. Então eu não posso rir alto, é falta de educação. Eu não posso chorar na frente dos outros porque eu vou estar querendo chamar atenção, porque isso não é bom. Eu não posso fazer tal coisa porque isso vai ser feio. Eu preciso manter um certo nível, um certo padrão de ser adulto, ser maduro, que não faz nenhum sentido porque a gente tá cada vez adoecendo mais por conta de reprimir essas emoções e esses sentimentos. E uma criança, ela simplesmente ela é livre, ela quer brincar. Quando uma criança se machuca, ela chora, ela sente, aí ela faz um pouquinho de drama, ela quer uma atenção e logo passa. Ela vai brincar de novo. E a gente se machuca, aí guarda, finge que tá tudo bem e vai guardando cada vez mais e aquilo vai virando uma bola de neve e quando sai, a gente fica perdido, sem saber o que fazer, sem saber lidar com as nossas emoções, porque a gente reprimiu muito elas. E a gente vai sendo ensinado desde pequeno a não ocupar muito espaço, a não chamar atenção, a ficar quietinho, a ser educado. E a nossa autenticidade, a nossa criança, a nossa originalidade, quem a gente vai sendo reprimido junto. Porque a gente acha que é errado ser assim. É errado ser quem a gente é. Porque para ser educado você tem que ser quietinho, obedecer, ficar todo mundo falando com você e você concordando. Aprendeu dessa forma. E infelizmente a gente acaba agindo com a gente assim depois que cresce. A gente não consegue quebrar esse padrão de uma forma fácil. E muitas vezes quem quebra esse padrão, ou quando a gente começa a quebrar isso, esse ciclo, as pessoas acham ruim, porque você não tá mais sendo conforme elas te conheceram, você mudou, elas não conseguem mais colocar as opiniões dela em cima de você e você aceitar. Você começa a falar não. E isso gera desconforto, e isso a gente quer muitas vezes evitar que isso aconteça. Mas é aí que a gente começa a achar de novo a nossa criancinha que tá ali falando, cara, eu preciso sair, eu preciso sentir as coisas. A gente tem que parar de querer ser tão adulto o tempo todo, tão maduro o tempo todo, sabe? Às vezes fica, nossa, tá agindo feito criança. Cara, às vezes temos que agir mesmo, pra não acumular aquela tensão, acumular aquele estresse. Faz uma birrinha, chora, come um doce, passa, resolve. Não fica porque a gente remoe e fica guardando e criando uma bola de neve de sentimentos e emoções. Isso não ajuda em nada. A gente começa a se esconder cada vez mais, começa a se reprimir e seguir o que todo mundo faz, o que todo mundo gosta, porque é o que meio que é o que a gente acha que é certo. Quanto mais uma criança se sente segura, mais doidinha da cabeça ela é. E é assim que a gente tinha que ser também. Deixar as nossas emoções falarem, deixar as nossas vontades falarem também. Quando a gente entra nesse ritmo de se reprimir o tempo todo, a gente esquece do porquê a gente faz o que a gente faz. Os porquês da vida. Quando eu era criança, eu queria ser atriz, eu queria ser cantora, mas isso tudo eu fui entendendo depois. Eu comecei a sentir que eu estava sendo reprimida, então eu estava colocando maneiras em mim de que todo mundo me visse, de que eu pudesse aparecer, que eu fosse incrível para as pessoas me verem, porque eu não queria ser invisível, eu não queria passar pelo mundo sem ser vista. E sem perceber, eu fui criando isso em mim e fui ficando cada vez mais invisível, cada vez me escondendo mais, eu não queria que as pessoas me vissem. E isso, a minha criancinha estava delirando dentro de mim, porque
eu ficava, cara, não, eu quero ser vista, eu quero ser lembrada, não interessa se é pelo mundo, se são pelas pessoas que estão comigo, são pessoas importantes pra mim. Só que quando a gente se esconde tanto, a gente esquece dos nossos porquês, porque a gente deixa o medo falar mais alto, a gente deixa as nossas inseguranças falarem mais alto. A gente acha que chamar atenção é errado, que aparecer é errado, que ser importante é errado, porque a gente foi aprendendo a não ocupar espaço, a ser quietinho, muito educadinho. Então às vezes a gente acha que uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tá ali se expressando, nossa, quer chamar atenção pra ela, nossa, não tem educação, porque ó, falar alto, nossa, precisa rir desse jeito. A gente começou a tratar isso como falta de educação, como coisas ruins, sendo que, cara, quando é uma criança, geralmente a gente não tem que achar ruim, tá? Se é uma criança brincando, sendo criança, a gente cria também dentro de nós com outras crianças de tipo assim, nossa, que criança birrenta, que criança que não para de chorar, não para de falar, fala alto, grita. Gente, isso é ser criança, isso é regular o nosso emocional, as nossas emoções. Uma criança tá chorando, de repente ela tá brincando, de repente ela tá dançando, de repente ela tá gritando de novo. E a gente quer seguir uma linha tão educado, tão, nossa senhora, tão foda, que a gente só vai se matando por dentro sem perceber. E o pior é que às vezes a gente percebe, mas a gente não consegue sair desse ciclo, ou a gente não tem coragem de sair desse ciclo. Então a gente precisa libertar as nossas crianças interiores, a gente precisa deixar essa criança brincar, falar, colocar pra fora o que ela precisa. Quando a gente tá sentindo algo muito forte, né, seja um aperto no peito, seja a emoção que for, é porque algo na gente precisa de atenção. E geralmente a gente não quer sentir isso, então a gente evita olhar pra isso. Mas quando você para, sente, você dá atenção pra isso, é como se você estivesse dando atenção pra essa criança que foi reprimida, que aconteceu alguma coisa com ela, que ela não teve a atenção que ela precisava. Então, quando você para, sente o que você precisa sentir, acolhe, vai se acalmando, porque é como se você estivesse dando atenção para essa criança. E quanto mais você se acolhe, mais você dá atenção para isso, mais você consegue resolver, porque aí você começa a chegar na causa, no porquê isso tá acontecendo. E cara, isso é muito legal, saber que a gente precisa cuidar da gente como uma criancinha mesmo, como uma criança que precisa de cuidado e atenção. Então não é só ser produtivo o tempo todo, ser muito foda na sua profissão, ou sei lá, em qual aspecto da vida que seja, é a gente se acolher, é a gente criar esse amor, esse laço com a nossa criança, para que a gente cresça junto, para que a gente consiga conquistar as coisas e dar o devido valor a essas coisas que conquistamos. A gente luta por algo, quando a gente consegue, a gente nem comemora aquilo ali que a gente conseguiu, a gente comemora, fica feliz por um dia e depois pronto, já parte pra outra. E a gente não dá tempo pra nossa criança aproveitar os sonhos que ela teve, que ela tinha e que ela tá realizando. E quando eu percebi realmente essas coisas em mim, quando eu percebi que eu tava sufocando essa criancinha, que tinha muita coisa que eu precisava me libertar, sabe? Me libertar é engraçado, né? Tinha muita coisa que eu precisava deixar ir, que já não faziam sentido pra mim, crenças, manias, várias dessas coisas que mais nos atrapalham, na verdade só nos atrapalham durante a nossa vida, né? Então teve muitas coisas que eu fui percebendo que eu fazia, que eu ficava, cara, não é isso, isso aqui não sou eu não quero continuar repetindo esse padrão. Uma das coisas que eu fazia muito era o que eu pensava em fazer, eu fazia totalmente ao contrário. Eu botei esse pensamento em mim. O que eu quero fazer, eu vou fazer totalmente ao contrário. Exemplo, se eu ia para algum ambiente, algum local, sei lá, uma palestra, igreja, qualquer coisa, eu queria ficar no último banco, quietinha, escondidinha. Eu fazia totalmente o contrário. Eu não me deixava pensar. Eu só ia, sentava lá na frente e ficava, sabe, coluna reta, marcando presença. Isso era insuportável pra mim. Era tipo assim, às vezes eu não prestava atenção em nada do que estava acontecendo, mas eu tava lá lutando contra o meu desejo de me esconder debaixo do banco. E eu vi como isso me ajudou a me desenvolver. E se eu chegava e tava todo mundo ali em silêncio, ou mesmo conversando, eu já queria chegar de fininho, assim, pra ninguém me ver, eu sempre pensava, vou cumprimentar todo mundo. Eu ia cumprimentando, bom dia, boa tarde, boa noite. Opa,
tudo bom? Porque isso me fazia sair daquele automático, sair daquele desejo de me esconder. E realmente era horrível, era uma sensação insuportável de tipo, para de fazer isso, menina, você tá passando vergonha. Meu Deus, o que você tá fazendo? Pra que isso? Você tá querendo chamar atenção? E vinham todas essas frases na minha cabeça. E cara, isso me ajudou muito a quebrar, sabe, essa coisa de dentro de mim de ser pequena, de me esconder, de querer ficar sempre invisível. E quando eu era adolescente, meus pais me obrigavam a ir a algumas palestras de uma empresa que tinha lá na minha cidade. E cara, eu odiava, eu achava insuportável exatamente porque tinha que aparecer, tinha que fazer coisas. Eram cursos assim de um dia, por exemplo. Não era cursos, mas era uma palestra, por exemplo, né? Sobre liderança, sobre autoconhecimento, nessa vibe assim mesmo, sabe? E aí, eu aprendi tanta coisa que naquela época eu odiava. Cara, eu falava pros meus pais, nossa, um dia eu vou fugir de casa pra não ter que ir nesses negócios. E hoje, vejo o quanto isso me livrou de ser uma pessoa completamente escondida, uma pessoa que não tem coragem de abrir a boca. Então, uma das coisas que eu aprendi lá, que eu nunca esqueci, mesmo que eu não botava em prática na época, mas eu nunca esqueci, era que para você se destacar ou para você começar a quebrar realmente esse medo de aparecer ou de estar em algum lugar, você vai ocupar o seu espaço e um pouquinho mais. Então, a gente tem essa mania, né, de quando vai sentar, ai, senta aqui reprimidinho, ou vai sentar, ou vai bem pro cantinho. E aí, toda vez que né, essa mania aqui, ó, de, tipo, encolher os ombros, ficar pequenininha pra não ocupar tanto espaço, era ocupe o seu espaço e um pouco mais. Aí eu fazia o quê? Eu abria os braços, lógico que você não vai incomodar as pessoas, você não vai ficar batendo aqui nas pessoas, né? Mas era ocupar o seu espaço e um pouquinho mais, que era que se incomodar outra pessoa, ela vai ter que falar com você. Você realmente criar esse incômodo em você e talvez na outra pessoa, mas não necessariamente criar um incômodo para outra pessoa. É você gerar essa confiança em você. E a gente começa a voltar a ter essa autenticidade que a gente tinha antes. Então, cara, a gente precisa aprender coisas que deixem a nossa criança feliz de novo. Ou pelo menos aproveitar as coisinhas que com certeza essa criancinha ficaria feliz. Comer um doce sem culpa, fazer um hobby sem culpa, não um hobby que seja ou muito produtivo ou que eu vou começar a vender para lucrar. Não, só fazer por fazer. Quando a gente era criança, a gente fazia por fazer, a gente não sabia que tinha que pagar conta. Uma coisa muito engraçada que é simplesmente uma coisa muito aleatória que eu me lembrei, é que quando eu era criança, eu ficava assim, quando eu tiver minha casa, eu vou comprar tudo que eu quiser, eu vou ter desse jeito aqui, vai ser incrível, porque eu vou conseguir fazer muita coisa. E um dia, o meu mundo caiu quando eu descobri que as pessoas pagavam a água. Eu era uma criança de sítio, eu só tomava água de poço e eu não sabia, não imaginava que as pessoas precisavam pagar pela água. Pra mim, quando eu descobri aquilo, o meu mundo caiu. Então eu fiquei, cara, como assim? Meu Deus do céu! E eu fiquei em choque que tinha que pagar água. Aí eu comecei a perguntar pro meu pai o que ele pagava. E ele falava, ah, eu pago luz, tem que comprar gás, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro do carro. E aí eu, como criança, comecei a achar impossível morar longe dos meus pais. Eu falei, não existe possibilidade de eu sair dessa casa. Então, depois que eu saí da casa deles, eu fui morar sozinha, eu não me dei esse tempo de comemorar com a minha criança aquilo que a gente tinha conquistado. Eu tava me cobrando tanto porque faltava coisa ainda, porque eu não tinha vida resolvida, eu não tinha independência financeira, eu não tinha tudo que eu queria ainda, eu tinha muita coisa pra conquistar. Que loucura quando a gente para pra pensar que a nossa criança só quer aproveitar o que a gente já tem. Ela só quer aproveitar os sonhos que a gente já conquistou. E a gente fica se cobrando o tempo todo por não estar fazendo o suficiente, não sendo produtivo o suficiente. E que a gente consiga dar mais voz para essa criança. Deixar ela falar, deixar ela brincar, deixar ela sentir as emoções que ela tem que sentir e acolher ela quando precisar. Que a gente não continue reprimindo e sufocando essa criança dentro da gente.